Voltamos com mais uma posição dos 10 maiores escândalos religiosos de todos os tempos, segundo pesquisas de opinião e não só, tentando estabelecer uma minuciosa e estudada coerência e peso histórico e social para com os fatos. Lembrando que em nosso top 10, até o momento, temos Janderson, conhecido como Prem Baba, que sofreu acusações de abuso sexual de 2 de suas fiéis seguidoras. As polêmicas causaram uma mancha em sua carreira espiritual. Em 9º lugar, temos o padre Robson, que teria lavado dinheiro para um grupo de 17 empresários e que os desvios chegaram na casa dos 3 bilhões de reais. Mesmo sendo absolvido, o padre foi afastado de suas atividades espirituais. Em 8º lugar, temos o casal de pastores Bianca Toledo e Felipe Heiderich. Bianca acusou o então marido de ter abusado sexualmente de seu filho do primeiro casamento. A acusação, ainda que sustentada pelas babás da criança, resultou na absolvição por unanimidade por falta de provas de Felipe Heiderich. Em 6º lugar, temos o polêmico líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago. E indicamos a todos os interessados a seguir a playlist dos top 10 dos maiores escândalos religiosos de todos os tempos, para seguir uma a uma das reportagens. Na 6ª posição, temos o religioso mais poderoso do Brasil. Possui uma igreja com mais de 12 mil templos espalhados pelo mundo. É, sem dúvida, o mais conhecido protestante deste país, dono de um conglomerado de comunicação imenso, o Grupo Record, de emissoras de TV, rádios, portais e jornais. Desde que seu nome emergiu na cena deste país, ele sempre esteve envolvido em polêmicas e é uma das maiores fortunas religiosas do mundo. Segundo a revista Forbes, o patrimônio da pessoa estaria na casa de 1,1 bilhão de dólares. Obviamente, todos já devem ter entendido que falamos de Edir Macedo. Edir Macedo é figura polêmica e controversa não só no cenário religioso, mas também político e social. Ele se apresenta como bispo de sua nominação cristã protestante neopentecostal. Bispo é um título religioso presente em diversas confissões cristãs, tendo cada uma o seu conceito e suas tradições específicas. Antes do cristianismo, o termo era utilizado para designar todo tipo de administrador nos domínios civil, financeiro e militar e judiciário. Não se sabe como foi concedido a Edir Macedo o título de bispo. Muitos questionam também a origem de sua formação acadêmica. Edir Macedo sempre foi e é muito atacado por muitos cristãos, e não só. Muitos chegam a denominá-lo como verdadeiro anticristo, o grande estelionatário da fé. Este último pelo exagero nos pedidos de ofertas a um público de baixa renda. A frase "Edir Macedo rouba dinheiro dos pobres" já foi muito ouvida por aí. Para comprovar tudo isso é simples, basta jogar o nome de Macedo no Google, YouTube, Instagram e veremos não somente matérias jornalísticas expondo polêmicas do religioso, mas também nos respectivos comentários. Edir Macedo fundou em 1977, com seu cunhado R.R. Soares, a Igreja Universal do Reino de Deus, mas depois permaneceu sozinho na liderança do comando de sua denominação cristã. O bispo da Universal coleciona processos e acusações no mundo, entre elas de estelionato, charlatanismo, lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, formação de quadrilha, evasão de divisas e tráfico de crianças. É importante ressaltar que nenhuma dessas acusações provou ainda nada até hoje, apesar de Macedo ter sido réu em diversos processos com acusações pesadas. De acordo com a investigação do MPF, Edir Macedo e os 3 integrantes da direção da igreja teriam utilizado o serviço de uma casa de câmbio de São Paulo para mandar recursos de forma ilegal para os Estados Unidos entre 1999 e 2005. A decisão, o juiz Casale rejeitou o crime de estelionato com o argumento de que as promessas aos fiéis de que obteriam um sucesso material proporcional ao valor doado como dízimo para a Universal também são feitas em outras religiões. Doleiros, ex-proprietários da Discline Câmbio e Turismo, contaram em depoimento que o dinheiro arrecadado dos fiéis era levado até a casa de câmbio em carros da igreja, protegidos por segurança da instituição. As notas, muitas vezes, estavam amassadas, rasgadas, coladas com durex, suadas e rabiscadas, por causa da grande quantidade.
cofres eram alugados em agências bancárias próximas à casa de câmbio. Os doleiros se encarregaram de transferir o dinheiro para contas bancárias nos Estados Unidos. A investigação se valeu também do depoimento registrado em cartório por Valdir Abrão, ex-diretor da Universal e ex-vereador do Rio, 6 dias antes de ser morto em 2009. Ele declarou que as doações de fiéis eram entregues diretamente na tesouraria da instituição e que só 10% da quantia eram depositadas na conta da igreja. O restante era remetido, de acordo com Abraão, por doleiros para o Uruguai e outros paraísos fiscais. As circunstâncias da sua morte ainda não foram esclarecidas. É por essas e outras que Edir Macedo é acusado também nas redes sociais por pessoas dos mais variados gêneros religiosos de mandar eliminar de seu caminho quem o possa atrapalhar a vida, se assim se pode dizer. O advogado dos líderes da Universal, Antônio Sérgio de Moraes Pitombo, informou na época que não teve acesso nem à denúncia do Ministério Público Federal, nem à decisão judicial, mas considerou favorável para seus clientes a informação de que a acusação de estelionato foi rejeitada. Não pude analisar, mas acredito que a denúncia do Ministério Público fica desestruturada com a rejeição do crime de estelionato. O argumento de Pitombo é que a lavagem de dinheiro só é caracterizada quando há um crime antecedente. Edir Macedo é proprietário do Grupo Record, um dos maiores conglomerados de mídia do Brasil. É autor de mais de 30 livros de caráter espiritual. Foi apontado pela revista norte-americana Forbes como o pastor mais rico do Brasil. No entanto, Edir Macedo afirma não participar dos lucros de qualquer outros recursos financeiros provenientes da emissora Record e que os mesmos seriam reinvestidos na própria empresa, tendo declarado à revista Isto É que seu sustento viria da igreja através da ajuda de custo paga a pastores e bispos pela instituição e dos direitos autorais de seus livros. Em 2018 e 2019, estrearam nos cinemas os 2 filmes de sua cinebiografia, Nada a Perder, inspirado em sua trilogia de livros autobiográficos de mesmo nome. O filme tornou-se a maior bilheteria do cinema brasileiro. De acordo com os dados da Comscore, empresa que coleta dados da venda de ingressos no país. Isso se reflete também no número de ingressos vendidos para os 2 filmes. Foram 6,1 milhões para a sequência, quase metade dos 12,1 milhões vendidos para o original, que tornou-se o maior filme nacional com mais ingressos vendidos da história. Segundo a ProUOL, também, na época da estreia do filme, a Igreja Universal distribuiu ingressos para sessões de Nada a Perder 2, na Porta de Cinemas de São Paulo. A estreia foi agendada para 800 salas do Circuito Nacional de Cinema e várias sessões estavam esgotadas já no primeiro dia de exibição, exatamente porque foram distribuídos os ingressos. Inserimos o nome de Edir Macedo nesta lista devido a escândalos indiretos não necessariamente imputados à prática da religião em si, em exceção do maior deles, um escândalo que chocou o país, causando revolta e repúdio à Igreja de Macedo. O episódio se enquadra juridicamente em intolerância religiosa e em desrespeito no quesito moral, partindo do princípio de que não se conquista novos fiéis através de violência verbal. O Deus que nos apresentaram está, na verdade, no extremo oposto destes princípios, no respeito e no amor. Vamos fazer de conta que você não é protestante, mas católico, muçulmano, hinduísta ou sei lá mais o quê. Feito isso, tente examinar do ponto de vista racional o comportamento tóxico, agressivo e desrespeitoso que todos nós presenciamos no dia a dia nas redes sociais através de comentários de fanáticos de líderes neopentecostais. Fiéis neopentecostais famosos, ressaltando que sempre atacam aqueles que não fazem ideia de quais são os preceitos pentecostais. Aí fica controverso, não? Ataca-se alguém de modo a não fazê-lo compreender e nem ensiná-lo tal preceito. Deste modo, você só estará agindo conforme lhe instruiu seu pastor e não Deus. Jamais. Deus não está aí, não. Deus não ataca, Deus não discrimina, Deus ensina, Deus respeita. Assim sendo, cristãos queridos, façam a diferença nas redes sociais. Conquistem mais fiéis através da palavra, da demonstração de amor, da solidariedade, da sabedoria que seja. Procure se comportar de acordo com os preceitos bíblicos, se crês. Hajam em conformidade bíblica e não para lutar por interesses financeiros e segregadores de seus líderes religiosos. Os cultos da Universal são famosos pelo número de pessoas e não só, também pelo excessivo pedido de dinheiro a seus
fiéis em troca de tudo aquilo que a criatividade humana puder nos levar a pedir em troca da bênção celestial. Fora o teatro dos possuídos, que beira a bizarrice. Por mais que se acredite em algo muito próximo daquilo que o seu irmão acredita, ou que seu próprio líder religioso diz, tem coisas que não dá. Mas cada um com seu próprio ópio, não é mesmo? Vai ver, nós também temos o nosso. A maior parte dos fiéis da Universal são de origem simples, o que influencia muito a questão dos motivos do gênero ser a maioria massiva nos templos da IURD. Macedo é sempre atacado por isso, e realmente cultos, trechos de cultos estão aos montes circulando pela internet, onde é possível confirmar nossas alegações. Muitos dizem que ele, Macedo, rouba dinheiro dos necessitados, mas na verdade ninguém rouba nada que seja dado por livre e espontânea vontade. Então, se as pessoas se deixam supostamente manipular desta forma, é complicado, como dizemos, sobre o ópio. Isso seria como um desequilíbrio estrutural e espiritual muito grande. E é por essas e outras que tivemos que colocar o senhor Edir aqui na nossa lista, porque pesquisando a trajetória de Edir Macedo, pasmem, não encontramos nada assim comprovado mesmo sobre qualquer tipo de condenação contra a sua pessoa. Somente acusações. Muitas, sim, muitas, mas acusações. Ah, mas não é suficiente? É e não é, né, gente? Ninguém está apontando arma na cabeça de ninguém para doar, não. Sabemos que muitos ritos fazem lavagem cerebral, mas até a lavagem cerebral é reversível. E voltando a Edir Macedo, por conta de ser acusado de estelionato, vem de brinde a formação de quadrilha. Inclusive nos Estados Unidos e na Venezuela, o bispo Macedo foi investigado por lavagem de dinheiro. Segundo matéria de Azevedo, atualizada em 31 de julho de 2020, a Veja, o Ministério Público Federal acusa Edir Macedo de organizador de atividade criminosa e de praticar evasão de divisas, lavagem de dinheiro, estelionato e falsidade ideológica. O não pagamento de 10 milhões de aluguéis atrasados resultou na penhora da sede da TV Record no Rio. O repasse de dinheiro da Igreja Universal para a televisão é crescente, chegou a 430 milhões em 2010, mas o Ibope empacou nos 7 pontos na Grande São Paulo e dali não sai desde 2009, mas não é só no Brasil que a barra está pesando para o bispo. Na última década, Macedo expandiu seu empreendimento para fora do Brasil, abrindo templos da Universal em 170 países e criando a Record Internacional. A expansão internacionalizou suas dificuldades com a lei. Como grande parte das doações passa pelos Estados Unidos, promotores americanos o investigam por lavagem de dinheiro. Até a Venezuela anda preocupada. Em pedido de cooperação enviado pelo Brasil, promotores daquele país relatam que o bispo é alvo de uma investigação de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Os venezuelanos citam a acusação feita por um ex-pastor da Universal que viajou à Colômbia em 1989 para obter recursos com um traficante do cartel de Cali e que voltou de jato fretado para o Brasil. E a soma, segundo ele, foi usada para a compra da Rede Record. Como o mesmo grupo de religiosos difundiu a Universal na Venezuela, as autoridades de lá temem que as igrejas estejam sendo usadas para lavar dinheiro do tráfico. Estamos na presença de uma organização criminosa internacional que também atua na Venezuela, justificam os promotores que pedem cópia de todas as investigações brasileiras relacionadas a Macedo. Em 92, após um culto de domingo na antiga Catedral da Universal no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, várias viaturas da Polícia Civil cercaram o carro de Edir e o levaram ao 91º Distrito Policial no Distrito da Lapa, em Vila Leopoldina. Ele foi acusado de charlatanismo, estelionato e curandeirismo e ficou 11 dias preso e que deste episódio lucrou muito através de livros e depoimentos. Edir Macedo sempre enfrentou acusações sérias, mas ele disse em uma entrevista a Roberto Cabrini que gosta que falem mal dele, porque quanto mais provações, mais fortalecido fica. E uma das mais graves acusações que sofreu veio de Portugal, reduto de brasileiros no mundo, onde em um documentário produzido pelo canal português TVI, acusava a IURD de traficar crianças. E por mais que fosse negado posteriormente pelo canal, que pediu desculpas a Macedo, sempre vai ficar aquela dúvida na cabeça de alguns. É sabido também que os pastores representantes da IURD devem manter a linha moral e ética em conformidade com aquilo que pregam. E as maiores polêmicas vêm dali, de seus subordinados. Seria impossível de mensurar, o que é bem relativo ao tamanho
tamanho da IURD. A igreja é famosa por expulsar religiosos que não agem de acordo com o que pregam. E dali talvez tenha vindo o maior escândalo religioso da IURD, que foi quando um ex-bispo chutou e desferiu palavrões à imagem de uma santa padroeira do Brasil em seu dia de comemoração. Segundo a Igreja Católica, esta santa, Nossa Senhora Aparecida, o termo pelo qual ficou conhecido e pelo qual a população brasileira se refere ainda hoje a um episódio controverso ocorrido no dia 12 de outubro de 95. Sérgio von Helder, ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, proferiu insultos verbais e físicos contra uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, a qual se dedicava o feriado do dia, durante o programa matutino O Despertar da Fé, transmitido pela Record TV. Von Helder protestava contra o caráter do feriado nacional de 12 de outubro, em que Nossa Senhora Aparecida tem como título padroeira do Brasil, refutando a validade da Lei 6.802 de 1980. O acontecimento provocou forte repercussão em grande parte da sociedade brasileira. Isso escandalizou também o mundo, especialmente o Brasil, majoritariamente católico, causando a ira de muita gente. O mais significativo escândalo fruto de intolerância religiosa já visto. E até hoje, esta mancha também continua atrelada à imagem da Universal do Reino de Deus. O episódio foi recebido como um tsunami pelo bispo Macedo. Parece elementar que um homem com uma formação intelectual de Edir, que ele diz ter ao menos, não seja tolo a esse ponto e, portanto, recebeu isso como uma hecatombe. O bispo da Universal recorreu a tudo o que foi possível para tentar reverter, se desculpar por isso, seja diante da sua própria igreja, quanto diante da mídia, através de seu canal de TV, a Record. Um ato imaturo e que poderia ser evitado facilmente com um mínimo de maturidade, mas o crescimento da empresa passa-se a ter que delegar, e é impossível controlar tantos dirigentes assim. Este caso marca até hoje a história da Universal. Uma prova de que delegar é algo muito sensível foi a situação da Universal em Angola, na África, onde Macedo foi recebido como um rei. Mas os dirigentes de lá foram mais espertos e conseguiram, com o tempo, agir contra o líder religioso, sorrateiramente, até conseguirem se apropriar dos templos e fiéis que lhes fora confiado pelo bispo maior da Universal, culminando na expulsão de Edir Macedo de lá. Deste modo, este pode ter sido o fim da IURD na África, ou não, visto que Macedo é um homem que não rejeita desafios. Segundo o ex-pastor da IURD, Carlos Magno, dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus, disse ao Fantástico, na época, que disponibilizou imagens que mostram o seu fundador, o fundador da Universal, Bispo Edir Macedo, ensinando membros da cúpula da igreja a tirar dinheiro dos fiéis. As imagens foram veiculadas pelo Jornal Nacional na Rede Globo. No total, foram 8 minutos e meio dedicados aos ensinamentos do bispo. Segundo a emissora, o vídeo foi gravado no intervalo de um jogo de futebol entre integrantes da cúpula da igreja. Nós vamos agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Mas não pode ser assim, você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Ao final da cena, o pastor Magno disse que isso demonstra um motivo de sua saída da igreja, a mercantilização da fé. Além de Macedo, apareceram nas gravações o pastor Paulo Roberto, o bispo Honorilton Gonçalves e o deputado federal Laprovita Vieira, o que corrobora com a recente polêmica da expulsão de Edir Macedo da IURD da África. Segundo o pastor angolano Tavares Cassinda, ex da IURD, revelou ao canal do reverendo Hafner, o voo da Coruja no dia 6 de janeiro de 2021, também percebeu a mesma situação que Carlos Magno. O pastor angolano, na época, recém-chegado, disse que esperava ser ensinado a curar pessoas, evangelizar, levar a palavra de Deus e que ficou frustrado, pois o que lhe fora instruído era conquistar dinheiro para Deus e que deveria ser praticamente um mercenário da fé. E foi exatamente isso que fez com que o ex-pastor Carlos Magno, da Universal, contasse ao Fantástico na época. Ele disse que a Universal, no início, era para profetizar a palavra de Deus, mas quando o dinheiro começou a chegar, a ganância enlouqueceu os homens.
Já Cassinda disse que Edir usava os negros africanos para autopromover a igreja e que eram vistos como pessoas de menor valor, se é que se pode dizer assim, que se estivessem pessoas de pele clara ou morenos, eram postos sempre em evidência, nas primeiras filas da igreja, enquanto os demais, negros, eram vistos somente para obter lucro, marketing ou para promover depoimentos de superação, de coitadinhos, enfim. Cassinda disse que Edir Macedo, em sua opinião, é a escória e que nunca viu demônios manifestados, a não ser aqueles manifestados em outros rituais religiosos em que eram chamados a pregar o cristianismo na África. Já Magno disse que, infelizmente, com o dinheiro, a palavra foi afastada e os cultos giravam em torno do objetivo principal, extorquir em troca de bênçãos, e que isso tomou conta de Macedo, de modo a se tornar uma obsessão, como se ele fosse viver para sempre. Existe muita história em torno da figura do bispo da Universal, assim como dramas também, como o desabamento do teto do templo de Osasco, onde 24 fiéis morreram. Todos os dias levantam-se novas polêmicas sobre Macedo, vaza-se áudios, o acusam, não se pode ignorar as evidências absolutamente, mas aqui precisaríamos provar. Voltamos a qualquer momento com a 5ª posição dos maiores escândalos religiosos de todos os tempos.